Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse evento. Obrigada, Sebrae, pelo convite. Eu sou Andresa Cruz, sou engenheira agrônoma da Sementes Oeste Paulista, SOESP, e sou integrante do Conselho Gestor da Rede LPF. E com isso, eu vim aqui falar um pouquinho, trouxe um pouquinho para vocês do que a SOESP, a Rede e a Embrapa têm feito em relação à ILPF na região amazônica. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas ações e o porquê de tudo isso, por que a gente fala tanto de LPF, e depois eu trago também o pesquisador Dr. Vicente Godin, que vai falar da parte técnica dos estudos, e também a parte prática, né? O produtor que está aqui sentindo na pele tudo isso que a gente tem feito e desenvolvido para passar um pouquinho para vocês também. Bom, começando então, LPF na Amazônia, é um pouquinho da SOESP para vocês, a empresa que eu trabalho, é uma empresa que foi fundada em 1985 e desde então trabalha para fomentar o melhor de sementes forrageiras no Brasil e no mundo. Hoje a gente tem mais de 400 pontos de venda no Brasil e trabalhamos em mais de 20 países também. E além de levar a sustentabilidade em relação ao manejo de pastagem, implementação de pastagens, tudo relacionado a sementes forrageiras, a gente também trabalha junto com a Rede LPF desde 2018, fazendo parte da Associação Rede LPF, e é um prazer poder contribuir para o fomento dos sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, floresta, no Brasil e até em outros países, né? Mais recentemente a gente fez o Santa Brígida Open Farm, que contou com pessoas de vários países diferentes, fazendo uma interação muito, muito legal de todo esse sistema, de tudo isso, né? Que tem acontecido, essa revolução que tem acontecido no agro brasileiro. A Associação Rede LPF, ela é formada pela SOESP, Bradesco, Septis, Cocamar, John Deere, Syngenta e Embrapa. Então, todas essas empresas estão juntas para fomentar e acelerar o uso dessas tecnologias de integração lavoura, pecuária e floresta como um esforço visando a sustentabilidade da agricultura brasileira. E por que a gente está falando tanto disso, né, de LPF? Então, a gente tem uma agenda mundial, né, de 2030, que a ONU colocou 17 objetivos, que é para aumentar a sustentabilidade, para que a gente tenha um mundo mais sustentável, para que não só nós nos aproveitemos desse mundo, mas os nossos filhos, nossos netos, para continuar sendo produtivo e cuidar do meio ambiente, cuidar da questão de fome, de preconceitos, enfim, é uma agenda muito interessante e o Brasil está no foco dessa agenda, principalmente na questão da fome, na questão de segurança alimentar, né? Então, como a gente vê, os países dos trópicos, eles têm um clima e solo favorável à agricultura, temperatura e umidade, então a gente consegue fazer 4 safras no ano, né? Outros países que estão fora do trópico, eles conseguem fazer uma, mais, né, dificilmente conseguem 2, a gente consegue 4 safras. Então, a gente tem um potencial muito grande nas nossas mãos, temos uma área produtiva imensa, ainda protegendo 60% do nosso território, mais de 60%. Então, a gente tem tudo na mão, né? E só que ainda temos esse cenário de degradação. Ainda temos um cenário muito forte, com mais de 60%, 70% das nossas pastagens degradadas, e isso dá um número muito expressivo. Então, a gente está trabalhando forte para implementar a ILPF nesses locais onde
a produtividade é baixa, onde não tem renda para o produtor se manter no negócio, onde tem um passivo muito grande em relação a várias questões de sustentabilidade em vários quesitos, né? Então, o produtor precisa de dinheiro no bolso, precisa cuidar do meio ambiente, precisa de várias coisas. E a LPF é um caminho que a gente tem usado para isso. Pode ver, né, pelos números que a gente tem aí da nossa pecuária, que a gente já tem aumentado a nossa produtividade de arrobas por hectare ano ao longo dos anos, e as áreas de pastagem têm diminuído. E muito disso tem acontecido porque a gente tem intensificado a forma de produzir animal a pasto. E uma dessas formas é produzindo de maneira integrada. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui do que a gente tem feito e depois o pessoal vai comentar mais. Então, mais de 30% do volume de... Tivemos um aumento de mais de 30% no volume de vendas de rusisienses na região amazônica, né, SOESP, da safra 19-20 para 20-21, e esse ano a projeção é que cresça ainda mais, né? A rusisienses é uma semente de pastagem que ela é somente usada para LPF. Poucos produtores usam ela, mas ela é muito mais difícil de se manter no sistema pecuária tradicional. Então, e ela é muito atacada por cigarrinho, enfim, é uma semente que ela é basicamente usada para integração. Então, esse é um exemplo, né, de rolinho de moura, um exemplo de um produtor, parceiro nosso, 12 dias após a semeadura pós-soja, né? Então, é uma outra realidade de manejo de pastagem, de implementação de pastagem. A gente fica muito feliz de ver o produtor plantando, semeando a braquiária no sistema e não somente jogando no lanço, fazendo de qualquer forma e não tendo a rentabilidade que ele merece. Então, aqui são exemplos também que a gente tem de produtores que intensificaram seu sistema de produção, tem bastante informações aí na mídia, nos nossos sites, então fiquem à vontade para pesquisar também, tem bastante informação interessante. E a gente tem participado de dias de campo desde 2016, que eu saiba, às vezes até antes, mas os relatos que eu consegui encontrar no sistema são de 2016. E esses eventos de soja, então, é uma realidade muito nova também para a semente de pastagem. Então, quem diria uma empresa forrageira, de sementes forrageiras, a gente só trabalha com pânico e braquiária, patrocinando um dia de campo de soja, né, de safrinha. Então, mostrando mesmo que essa integração, ela está na nossa visão, já faz bastante tempo, a gente tem um produto que se adapta a esses sistemas, então o que a gente quer é unir o útil com o agradável, né? Então, passar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque a gente sabe que dá certo. Além disso, a gente trabalha com apoio à pesquisa também. Então, da Universidade Federal de Rondônia, a gente fez esse trabalho com esse grupo de pesquisa Integra, muito interessante esse trabalho que a gente fez com o pessoal, e eles passaram vários dados para nós de produtividade, eles fizeram o plantio da braquiária com milho, tiraram dados de produtividade tanto do milho safrinha quanto da soja, depois peso de 1.000 sementes. Então, foi um trabalho muito legal, que o pessoal passou informações para nós, e isso é importantíssimo, porque além da Embrapa, a gente tem outras universidades que também estão fomentando, e a gente quer cada vez mais dados e informações para a gente passar o modelo que mais se encaixa para a realidade de cada produtor, né? Além de Rondônia e da região amazônica, a gente tem projetos ao longo do Brasil todo, justamente para isso, né? Para a gente ver as dificuldades, então, eu não estou conseguindo fazer isso, ou como que é essa silagem, como que é esse sistema novo, e a gente vai fomentando também para ajudar a descobrir mais informações. Além disso, dentro do site da rede LPF, vocês podem encontrar vários modelos, né, de sistemas integrados ao longo de todas as pesquisas que a gente tem feito. A rede, ela fomenta as pesquisas da Embrapa, então a maioria dessas pesquisas são em unidades demonstrativas da Embrapa. Essa é uma pesquisa que foi feita em Rio Branco, produtor pequeno, 140 hectares, porém 140 hectares de pastagem degradada. E depois do implemento de culturas anuais e floresta dentro desse sistema, mudou totalmente a renda dos produtores, né? Então, eles tinham só um tipo de produto,
agora eles têm milho, feijão, mandioca, melancia, abóbora, maracujá, além da vaca, né, que já tinha, e as galinhas que eles sofriam para produzir também. Tinha as galinhas, mas elas sofriam. Hoje sobra alimento ali, dá para vender, dá para usar, dá para fazer muito, dá para tirar muito mais daquela mesma 140 hectares. Né? Então é isso que a gente quer aumentar a eficiência da terra. Né? Então, aonde você está produzindo uma cabeça de gado, né, ou 5 litros, 10 litros de leite, 10 é até muito, 5 litros de leite, normalmente o pessoal produz por hectare, você consegue produzir bem mais, né, 15, 20 litros de leite, 3, 4 cabeças no mesmo hectare, além de você ter todo o benefício da agricultura no sistema. Mas o Vicente vai falar um pouco mais, explicar um pouquinho mais do que é esse projeto na Amazônia, né? Então, um outro exemplo é em Rio Crespo, próximo de Porto Velho, 2.000 hectares agricultáveis, eles faziam a pecuária somente, só que em 2013 veio um surto de cigarrinha e, né, produtividade foi lá para baixo, todo um passivo aí de produto que não tinha, de pasto que não tinha, tem que comprar alimento, que ia ficar caro. Então, com isso, eles viram que tinha que mudar essa realidade. E eles começaram a implementar as culturas anuais nas reformas das pastagens, e aí eles conseguiram passar de 1,33 UA por hectare para 6,91, arrobas, de 1,33 para 3 UA e de 6 arrobas para 28 arrobas de produtividade hectare. Então, segundo o próprio produtor, a pecuária, para ser lucrativa, precisa de investimento. Como que você vai fazer investimento se você não tem da onde tirar? Né? Então, a agricultura, ela ajuda nesse processo. Né? A agricultura, as florestais, então você consegue ter mais renda, né? Ter mais capital de giro para conseguir fazer esse investimento dentro da pecuária. E um outro exemplo é esse produtor de Machadinho do Oeste, também em Rondônia, 1.600 hectares com pecuária de corte, ele começou a fazer o sistema de integração, milho safrinha com pastagem, soja, e fazendo essa reforma das pastagens. E essa fazenda, essa propriedade, a Dom Aro, ela foi a primeira a receber essa adequação de boas práticas agrícolas no ano de 2014, então foi uma fazenda modelo aí desse sistema, e segundo o produtor, saímos de meia unidade animal por área há 5 anos para 3. Então, tem muito resultado bom, tem muita informação, tem muito resultado que ainda está acontecendo, muitos projetos que ainda estão em andamento, mas o que a gente vê é que a integração, os sistemas integrados, eles trazem rentabilidade para o produtor e sustentabilidade para o meio ambiente, além, né, de você ter todo um ambiente social que se beneficia com isso tudo. Mas agora eu vou deixar o Dr. Vicente Godinho falar um pouquinho mais para nós sobre todos esses projetos que tem feito nessa região, porque ele está lá, né? Ele fica sediado na Embrapa Vilhena, é pesquisador da Embrapa, e o doutor, ele é mestre e doutor na área de nutrição mineral de plantas e hoje trabalha focado com culturas anuais e LPF. Doutor Vicente, é um prazer ter aqui essa conversa com você e fica aí nas suas mãos passar um pouquinho da sua experiência para o pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a oportunidade dada pelo SEBRAE, o Sistema AgroLab, e vamos discutir um pouquinho sobre a experiência que a gente tem aí, essa questão de LPF na região amazônica. Né? Eu estou aqui já há algumas décadas, né, na região amazônica, e essa região ela é privilegiada em relação às demais regiões do país, né, e outras regiões do mundo, em função principalmente por causa de clima. Hoje, uma das coisas fundamentais para se fazer agricultura é uma boa distribuição de chuva, ou senão você vai ter que irrigar. No nosso caso aqui, toda a região amazônica ela apresenta uma boa distribuição de chuva, permitindo pelo menos 2 cultivos dentro do mesmo ano agrícola. Quando a gente fala em sistema integrado de produção, fala em ILPF, né, a gente tem que imaginar o seguinte: o ILPF ele tem vários sistemas. O primeiro dele é o sistema lavoura, pecuária, floresta, que eu tenho que ter
lavoura, pecuária e floresta dentro da mesma área, dentro do mesmo ano agrícola, ou da mesma safra, né? Ou integração lavoura-pecuária, que é o mais comum deles, que eu tenho integração, eu tenho lavoura e pecuária dentro do mesmo ano agrícola, dentro da mesma área. Ou pecuária-floresta, onde eu tenho normalmente floresta e pastagens dentro da mesma área, dentro do mesmo ano agrícola. E lavoura-floresta, que é menos comum, mas a Andressa já usou um exemplo desse aí, de pequenos produtores que a gente tem principalmente na região amazônica, áreas de assentamento antigas, né, que a gente tem uma pegada forte em cima disso aí. Bom, esse sistema, para acontecer e para dar certo, ele depende de vários requisitos, né? E para o sistema dar certo hoje, a gente tem que pensar, a primeira coisa, sustentabilidade, né? A palavra muito usada, e quando mais a gente fala em região amazônica, né? A gente imaginar que nós estamos num país, né, de dimensões continentais, né? Hoje nós temos a maior área florestada do mundo, mais de 66% do nosso território ainda conta-se em legislações naturais, e as outras áreas que a gente tem, já que já foram utilizadas, a gente tem que usar de uma forma bastante consciente, né? Uma vez que a gente está aqui de passagem e nós estamos recebendo isso dos nossos pais e vamos deixar isso para os nossos filhos. A nossa geração, ela fez uma contribuição muito grande, né? Pegou uma área como a área do Cerrado e transformou essa área em área produtiva. Ela colocou uma agricultura que vivia em franco processo de degradação e, através do plantio direto, colocou ela como produtiva e, mais que produtiva, sustentável. Quando a gente fala nessa pegada de sustentabilidade, a gente tem que imaginar três coisas, né? Eu tenho que imaginar, primeiro, a sustentabilidade econômica, né? Nada consegue fazer se não tiver lucro. Se não tiver lucro, a atividade está praticamente condenada, subsídio é uma coisa que a gente não tem na agricultura brasileira e cada vez a possibilidade de se ter é menor, né? Eu tenho que ter a preocupação social. Além de dar lucro, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que dar emprego de boa qualidade, eu tenho que dar qualidade boa de vida para as pessoas que estão envolvidas naquele processo. E isso aí tem acontecido, né, nas grandes fronteiras agrícolas que a gente tem. Infelizmente, a gente tem conseguido fazer isso de uma forma bastante responsável, né, fazendo com que onde está a agricultura está levando riqueza, está levando distribuição de renda, está levando qualidade de vida. E outra coisa que a gente tem que ter uma preocupação muito forte, né, e a pegada internacional é muito grande sobre isso, é a questão ambiental, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande, né, de como é que esse sistema vai estar contribuindo. Isso aí a gente sempre teve essa preocupação, a Embrapa sempre trabalhou com preocupação ambiental desde a sua formação, né? E a gente tem feito isso e com muita responsabilidade. A agricultura brasileira, nessa questão, ela, com certeza, foi o país que mais contribuiu nessa questão ambiental. Nós recebemos um solo degradado, naturalmente degradado, com o Cerrado, conseguimos fazer ele um dos principais celeiros do mundo e, com certeza, vai ser o principal celeiro do mundo nas próximas décadas, né? Pegamos algumas áreas degradadas já, né, pela agricultura mesmo, na região do Centro-Sul, e conseguimos fazer com que elas ficassem produtivas e cada vez mais produtivas. E pegamos também essa região amazônica num processo de franca degradação, no processo através da pecuária, né, praticamente onde os insumos se tinha era semente, né, capim, né, cerca, palito de fósforo e boi. Mas hoje a gente está mudando essa realidade aí e esses sistemas integrados é uma coisa importante da gente estar colocando. Dentro desses sistemas todos que a gente viu aqui, né, quando a gente fala do sistema ILPF, a gente tem que imaginar que você dentro do mesmo ano agrícola, lavoura, pecuária e floresta dentro da mesma área. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? A Andressa deu um exemplo disso, mas é complicado a gente manter um sistema desse a longo prazo. Esse sistema integrado, né, lavoura, pecuária e floresta, ele torna-se bastante importante na nossa situação, porque a ocupação da Amazônia ela gerou um passivo florestal muito grande, né? Muitas das áreas que foram antropizadas aqui na região amazônica e em outras regiões do Brasil, a gente vai ter que recompor, né? E para recompor essa vegetação natural, de acordo com o nosso Código Florestal, isso aí tem um custo e esse custo é elevado, né? O produtor trabalhava já com dificuldades muito grandes e normalmente o produtor que tem passivo florestal, ele normalmente já tem um problema financeiro, né? Então, para recompor isso aí não é muito fácil. Uma das melhores ferramentas que a gente tem, né, essa ferramenta é muito viável, é a integração lavoura, pecuária e floresta, no qual o produtor pode estar entrando, inclusive, com florestas exóticas para dar viabilidade comercial para iniciar o projeto,
né? E, ao longo dos anos, uma vez que ele tem um prazo grande para recompor aquilo ali, e deixar aquilo ali na floresta nativa, ou mais futuramente em florestas nativas, ou alguma outra vegetação que atenda o Código Florestal vigente para a região que ele se encontra. Né? Então, é uma ferramenta muito interessante para isso aí. E o que pegou mesmo na nossa região aqui é o lavoura-pecuária, né? O lavoura-floresta, a gente tem basicamente em área de pequenos produtores, né? Normalmente essa floresta é de conotação comercial, né? Nós temos algumas fruteiras, algumas outras culturas de floresta, né? De interesse comercial para os pequenos produtores, mas a grande pegada, o grande volume que a gente tem é exatamente o lavoura-pecuária, né? A gente tem uma agricultura forte entrando em praticamente toda essa região, principalmente o Cerrado, que faz fronteira com a Amazônia, o Cerrado de boa distribuição de chuva, Mato Grosso, Rondônia, né? Parte do Pará, a gente tem isso no Amazonas, né? Então, assim, a gente tem passagens em tanto estágio de degradação, né? Então a gente encontrou uma condição muito favorável para o desenvolvimento desse tipo de atividade. E alguns produtores viram isso e o negócio começou a andar como andou o plantio direto. Quando a atividade é sustentável, né, em todo o seu sentido mais amplo, como eu já falei, né, ele tende a dar certo, né? E esse sistema está dando certo exatamente em função disso, né? O pecuarista viu que ele se tornou, ele muitas vezes viabilizou economicamente sua atividade, uma vez que ele estava praticamente, ele estava comendo o patrimônio que ele já tinha, né? O agricultor começou a ver essa possibilidade também de estar trabalhando com uma outra ferramenta dentro do seu sistema de produção, que é o boi, né? E a questão de solo, a melhoria que trouxe dentro do sistema foi uma coisa fabulosa, né? Nós aqui nessa região, né, na Amazônia, a gente tinha uma dificuldade muito grande de manutenção de palhada, de formação de palhada para a lavoura, né? E a gente conseguiu isso com a introdução da forrageira. Era uma ferramenta antiga e a gente não usava. E agora está usando, né, como foi colocado aí já, né, se vendendo bastante semente forrageira exatamente para esse tipo de atividade. É interessante colocar que, assim, tem alguns produtores que trabalham com boi, e aí é lavoura-pecuária. E tem produtores que plantam soja, tira a soja e põe capim. Aí, e deixa aquele capim como planta de cobertura, tira aquele capim, né, e planta soja de novo. Isso daí não é integração lavoura-pecuária. Isso aí é a planta de cobertura, ele está usando o capim como uma planta de cobertura, que é uma ferramenta muito interessante também, né? Mas o fato é o seguinte, que esses sistemas integrados com lavoura-pecuária, a gente teve um sucesso muito interessante. O boi, né, entrando dentro do sistema, né, ele acaba diminuindo, né, ele é uma coisa muito interessante, porque o boi, quando ele entra comendo capim, ele acaba, esse capim, no seu crescimento, desenvolve mais massa do sistema radicular, esse sistema ele vai a camadas mais profundas, né, busca mais nutrientes lá embaixo, através de reciclagem, buscando nutrientes que a planta não ia, plantas anuais, culturas anuais não iam poder buscar mais, pelo sistema radicular que ela tem menor desenvolvimento, e o capim coloca esses nutrientes lá em cima, né, favorecendo o desenvolvimento dessa cultura, né? A decomposição das raízes, fazendo microcanais do solo, né, canalículos do solo, favorecendo o desenvolvimento do sistema radicular das culturas anuais, né? A formação de palhada, né? A adição de matéria orgânica no sistema, que é a coisa mais importante que a gente tem, a forrageira dentro do sistema. A gente está aumentando a matéria orgânica desses nossos solos. A minha geração recebeu esse solo nosso aqui com 2% de matéria orgânica no solo, né? A nossa geração, né? Essa geração que a gente faz parte aí, dificilmente você vai pegar um solo produtivo, né? Você viaja com um caminho que está com menos de 3% de matéria orgânica, né? E a tendência disso aí é aumentar, principalmente esse componente, né, forrageiro dentro do sistema, né? Dentro disso aí, a gente tem outros exemplos também, o pessoal trabalhando com soja, milho, né? O indivíduo planta soja, planta o milho, tira o milho e faz silagem. Isso aí já é um número expressivo aqui na nossa região, né? Essa silagem, fechando boi, é mais frequente, principalmente na região do Cerrado, mas a gente tem também nessas regiões tradicionais de pecuária acontecendo isso, né? Tem produtores que estão vendo uma oportunidade tão boa nisso que ele não está usando nem mais pasto para dar para bezerro, ele está simplesmente fechando o bezerro e tratando ele com milho, em função dos preços praticados hoje pela pecuária,
mas mesmo assim, está fazendo isso, né? O momento é interessante para o preço da pecuária, mas a gente também, vai cair o preço da pecuária, também vai cair o preço dos produtos agrícolas e a tendência disso aí é se manter, né? Então, essa toada aí de lavoura pecuária com soja, milho, a gente vai ver isso aí, está vendo isso com muita frequência, a gente vai ver muito mais, né? Dentro aqui, exatamente em regiões onde a gente tem abundância de pastagem. E esse sistema é um sistema que deu tão certo, mas tão certo, que um dos maiores problemas hoje de lavoura pecuária é boi, porque não tem boi para quem quer, né? O pessoal tem uma dificuldade muito grande de comprar bezerro e boi magro para fazer terminação, para fazer engorda, exatamente em função da demanda que o sistema está tendo, né? A gente tem aumentado a produtividade de áreas agrícolas e tem aumentado a produtividade de pastagens, né? É interessante observar que a gente está relativamente reduzindo as áreas de pastagem, todas as áreas que a gente está entrando em sistemas integrados de produção, e aumentando a produção de proteína animal, seja boi, seja carne, seja leite, né, ou qualquer outra forma, que aqui a gente tem produção disso aí, e entrando outros elementos também. O fato é que é um sistema que está dando certo, né, e como plantio direto, né, ele não tem retorno, né? Nós somos muito favorecidos em função das nossas condições climáticas, que eu já falei, essa boa distribuição de chuva nos permite fazer pelo menos 2 lavouras, 2 dessas atividades em toda a região amazônica, né? Como foi colocado aí, tem produtor fazendo até mais de 2, né? 3 e até vezes mais, né? Atividades dentro da mesma área, dentro do mesmo ano agrícola, dentro do seu sistema de produção. A gente vou utilizar aqui hoje para buscar um exemplo disso aí. Foi colocado outros exemplos e outros modelos, mas nós temos um exemplo aqui muito interessante, que é de um produtor rural, que é aqui da nossa região, é um produtor jovem, né? Ele era de uma família de pecuaristas, né? E hoje ele trabalha com pecuária e trabalha também com agricultura, né? É um exemplo que está acontecendo aqui na nossa região e tende a se expandir, né? Aquele produtor que não está muito atento para isso aí, dificilmente ele vai conseguir sobreviver financeiramente, né? Fazer uma lavoura só por ano ou mexer só com a atividade pecuária está se tornando cada vez mais difícil. Mas a entrada disso aí tem favorecido também a questão nossa de logística, né? Facilitando a entrada de insumos, né? A Amazônia está ganhando muito com isso, criou-se uma porta para a entrada de insumos, né? Através do Rio Amazonas, a gente está recebendo bastante insumo, a tendência é aumentar o número de misturadoras, Pará e Rondônia, isso vai favorecer a atividade pecuária, pela diminuição do preço dos insumos, principalmente fertilizantes, que a gente traz de outras regiões muito distantes, né? E você tem alguns desses fertilizantes que o FET entra um componente muito grande. Então, a gente tem que ver essa oportunidade, né? E o pecuarista também está vendo isso aí, e esse sistema tende a crescer exatamente em função disso, né? É importante fazer essa colocação. O sistema dá certo porque ele é viável economicamente, porque ele é social e ele é ambientalmente viável. Era basicamente isso que a gente tinha para discutir. Agora vamos usar o exemplo daí do nosso amigo, né, Daniel Sartor, que é um produtor na região, né, e vamos ver o exemplo dele. É um estudo de um caso, né, de sucesso desse sistema integrado de produção. Obrigada, Vicente, pela explicação e os exemplos. Vai ser muito, muito bom para quem ainda não entendeu, né, o que é o ILPF, ainda não tinha essa ideia. Agora eu tenho certeza que ficou muito mais claro e com dados, né, para mostrar que dá certo. Bom, agora vamos chamar o Daniel Aiello Sartor, produtor de Chupinguara, vai falar um pouquinho para a gente da prática, né, do dia a dia, como que é colocar tudo isso que o Vicente falou no papel, na prática. Bom, um prazer estar com vocês, tá? Tudo isso realmente que o professor Vicente falou é verdade, a gente vem tentando implantar isso já faz uns 8 anos. Eu sou filho de família de pecuarista, já sou a 3ª geração, sou do interior de São Paulo, Botucatu. Meu pai, engenheiro agrônomo, veio
na década de 70 aqui para o norte, foi convidado, como diz o Vicente, né, para integrar a região. E faz uns 15, 20 anos vim aqui agregar junto à família, junto ao meu pai, para poder dar a mão nos negócios da família. Cheguei a fazer faculdade em São Paulo, não terminei e vim para cá. Encontramos, depois de um tempo, uma realidade aí de pasto degradado, de como produzir sem agredir o meio ambiente, de como fazer produzir mais sem... fazer produzir mais dentro daquilo que a gente já tinha. Então, o primeiro desafio, recuperar a pastagem. Nesse desafio, a gente foi procurando soluções, encontramos a lavoura, já estamos com lavoura desde faz uns 10 anos, a gente tem 10 anos de lavoura, sempre pensando em lavoura pecuária, tá? A gente faz integração lavoura-pecuária, plantando milho rosiense, plantando milho, soja rosiense, transferência, milho, soja rosiense, confinamento. Já trabalhamos também com silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de capim, entendeu? Lembrando que a soma desses... Eu sempre falo, a lavoura, a pecuária, somando 2 mais 2 dá 5, não dá 4. A gente conseguiu agregar valor, que a gente consegue colocar uma quantidade muito maior de gado na fazenda, nas águas, na seca. Quando vai faltar pasto, a gente coloca na rosiense, que fica... A gente consegue engordar boi na seca, entendeu? E se a gente quiser colocar mais ainda boi ainda, a gente tem a ferramenta do confinamento também. Lembrando também que nessa soma, a rosiense, pensando para o lado agrícola, ela faz aquilo que o professor Vicente falou, ela faz matéria orgânica, ela melhora o solo, a gente consegue melhorar o solo, fazendo matéria orgânica, controle de nematóide, controle de praga, que isso também soma na agricultura. Uma outra coisa que eu falo na soma, a agricultura ela é mais técnica, a gente leva toda essa técnica da agricultura para a pecuária, podendo produzir mais na pecuária. Então, é o que eu falo, a gente elevou o nosso nível da pecuária por causa da agricultura, por causa dessa integração. Hoje a gente produz, tem bastante área de lavoura e produz o dobro do gado, produz o dobro de proteína. E você fala, mas você diminuiu a área para fazer agricultura e aumentou o gado? Por causa dessa soma de 2 mais 2 é 5. Entendeu? A rosiense, como a Andressa falou, o produtor Osana Lima de Moura, eu vi a foto, ela é um produto que agrega muito valor, tanto para a agricultura como para a pecuária. É uma braquiária, né, se eu não estou enganado, né? Tipo de braquiária, ela é perene, a gente fala que ela não é anual, né? Porque ela não é cigarrinha, ela vai chegar no outro ano, ela não vai ser tão produtiva. Mas a gente consegue agregar um valor tremendo nela, porque a gente consegue colocar uma quantidade de boi absurda, ela está numa condição na seca de proteína lá em cima, e a boiada não perde peso, perde nada, e além de tudo faz matéria orgânica, faz palhada para a pecuária, para a agricultura. Entendeu? Então, a gente consegue ter índice de gado, de peso de arroba de boi, que os nossos vizinhos não conseguem. E, além de tudo, essa reforma da fazenda, essa transformação, maquinário, que a agricultura exige, conhecimento, sair fora da casinha, que eu costumo dizer. A gente chegou e essa soma trouxe, é que eu falo, o produtor de pecuária que não se modernizar para fazer uma integração, ele vai ficar fora do mercado, porque essa integração não é que ela só traz o capim, só a rosiense, ela traz muito conhecimento, traz muito desafio, entendeu? Foi uma revolução dentro da fazenda, tanto no sistema de gerenciamento, no sistema de condução do negócio, entendeu? Maquinário, pessoas, conhecimento, amostra de solo, produção, venda, compra, venda, e tudo isso aí somou para que a gente produzisse mais. Tivemos acertos, tivemos erros, mas hoje a gente já tem um modelo, até o brinco que tinha na fazenda sempre tinha um desafio. Qual era a hora de jogar a rosiense? Joga de avião e depois descer a soja. Daí a rosiense já está nascendo
e você pode matar ela. Então, era uma briga. A turma da lavoura queria dessecar, a turma da pecuária não podia dessecar porque a rosinense já estava nascendo. Então, depois de uns 2, 3 anos, nós achamos a melhor solução. A gente colhe a soja, no mesmo dia vem plantando com essas maquininhas novas de jogar semente aí na frente do trator e tal, e passam uma niveladoria em cima. Achamos o nosso sistema. Então, cada fazenda tem que achar o sistema que se adapte à sua realidade. E não tem dúvida que o resultado tem sido maior produção de pecuária, maior produção agrícola também, de grão. A gente tem índices de soja aí absurdo, vários talões esse ano acima de 80 sacos, entendeu? Somos privilegiados pelo clima, como diz o professor, mas a gente está conseguindo fazer aí 3 safras tranquilo. Já tivemos aí, podemos falar, como disse a Andressa, até 4, se a gente considerar soja, milho, capim e confinamento, mas hoje, com certeza, a gente tem muita soja rosiense e confinamento, entendeu? E eu acho que não tem dúvida nenhuma que é uma tecnologia que ela veio para ficar e quem não fizer vai ficar para trás. Eu acho que é mais ou menos isso. E todo ano a gente faz, lembrando que a gente, para esse sistema dar certo, a gente sempre tem que comprar uma semente de qualidade, uma semente certificada. Eu sempre falo assim que eu compro semente por análise de VC. Quantos VC deu, é o VC que eu pago, eu mando analisar para não ter surpresa lá na frente. E eu acho que isso aí, a fazenda, nós fazemos uma fazenda São Domingos, se não fosse agricultura, integração lavoura-pecuária, eu não seria hoje. Eu não consigo nem pensar em trabalhar sem essa ferramenta, entendeu? E até a título, até só de reforma de pastagem também, aquele cara que não quiser ficar na agricultura, mas quiser fazer uma pastagem, ele fazer uma reforma de pastagem, passando uma agricultura, ele vai corrigir calcário, vai corrigir acidez, vai corrigir saturação de base, vai corrigir outras coisas, vai deixar a área dele para ele passar uma pulverização com necessidade para cigarrinha, com tudo aí mecanizada, tudo, até não pensando em lavoura, eu acho que ele tem que passar uma lavoura na fazenda dele, para ele ver o quanto de facilidade que a lavoura traz para a pecuária nessa soma. Eu acho que é isso, Andressa, acho que é isso, né, professor? Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar. Obrigada, Daniel. Nossa, eu anotei tanta coisa aqui que eu vou ter que... já várias coisas eu vou usar nas minhas apresentações, tá? A parte de se somar lavoura com pecuária 2 mais 2 dá 5. Eu achei incrível isso. Não, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, né? Nenhuma. Eu acho que não dá 5, Andressa, acho que dá 6. Com certeza, dá muito mais. Eu achei incrível isso. E uma coisa que eu falo, que assim, a gente soma muito para a pecuária, mas a gente também soma muito para a agricultura, entendeu? Uma agricultura hoje, que a gente passa uma rosiense, você entendeu? Não é diferente também. A questão da palhada, a questão da matéria orgânica, como diz o professor Vicente, entendeu? É diferente. E assim, a gente aprende a mexer vamos trazer para a lavoura. A gente aprende a mexer com defensivos, a gente aprende a mexer com estudo de solo, a gente aprende a mexer com calcário, quando a gente é pecuarista, a gente mal está olhando para isso, entendeu? Questão de maquinário, eu acho que também, é o que eu falo, a Fazenda São Domingos, ela é outra depois que entrou a integração. Hoje, quando as máquinas estão paradas da lavoura, elas estão arrumando a parte da pecuária, entendeu? Então, é muita coisa agregada que faz a gente produzir muito. E faz uns desafios que, quando a gente começou a fazer lavoura, a gente tinha lá, sei lá, 6, 7 mil cabeças. De repente, a gente estava fazendo muita lavoura, chegou para 12, 13 mil cabeças. Você fala, mas como que você aumentou a lavoura e como que você conseguiu aumentar o gado? É só ir vendo o desafio, entendeu? Para entender que isso aí é a soma das 5, 6, aí é isso aí, né? Daniel, acho que você deu um exemplo prático daquele gráfico que eu mostrei, que tem aumentado a nossa produtividade de arrobas por hectare ano ao longo do tempo e diminuído nossa área de produção. Então, é exatamente esse exemplo que é o que tem acontecido.
né, de desenvolvimento dos nossos, Sim. da nossa produção. E eu tenho uma pergunta para vocês dois. Você falou que cada fazenda tem que achar o seu sistema. Para mim, isso é chave. Porque tudo que a gente está fazendo aqui é mostrar o que é possível. E cada vez mais a gente vai descobrindo outras formas possíveis de fazer. E você só vai descobrir fazendo, né? Não tem uma fórmula, uma receita de bolo. O que tem são coisas que deram certo, e aí vocês vão vendo e vão testando, só que tem ajustes, né? A pergunta é assim, o que vocês dariam de dica para o produtor que quer começar a fazer LPF? Quais as dicas? Então, eu vou dar alguns exemplos que deu errado e alguns exemplos que deu certo na minha propriedade. Por exemplo, quando a gente começou a pecuária, a integração, a lavoura, o primeiro passo que a gente fazia em lavoura aqui no passado, até por questão de cultivar de soja, a gente passava uma cultura de arroz. E com aquele sangue pecuarista, eu já quero pôr capim em cima do arroz. Não foi legal. Então, já vou te falar que eu acho, na minha opinião, não serve. E aquele ano é um ano que você vai fazer só arroz. Entendeu? E, inclusive, vamos soltar gado no meio do arroz. Vamos comer palhada de arroz. Mas soltava. Não é legal também, mas estava lá. Fome não passava, palhada. No segundo ano, a gente já fez a Rusiense. Daí foi uma revolução. O casamento Rusiense com soja, perfeito. Excelente, tanto para a agricultura como para o gado. Só que daí ficou aquela, preciso jogar a semente de Rusiense 15 dias antes de secar a soja, aproveitar o clima, que vai chover e tal. Mas aqui em Rondônia chove muito, precisa dessecar, não pode secar que vai matar o capim. Então ficou a briga, eu falo que tinha a briga da agricultura com a pecuária. Depois a gente, em 1 ou 2 anos, a gente chegou no sistema aí que a gente, no mesmo dia que colhe, a gente planta e cobre ela um pouco de uma niveladora só ciscando o chão, e eu falo até que a gente não perde nenhuma semente, fica até melhor, porque antes de avião podia cair semente em cima de folha e ela não tinha contato com a terra, você até perdia a semente. Outro desafio, a gente chegou a fazer Rusiense junto com milho. Eu acho que um ano com milho, sistema Santa Fé, tem vários nomes, tem vários jeitos. Eu acho que um ano com milho está barato, eu acho válido. Eu acho que um ano com milho está caro, tipo esse ano, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a gente pode produzir o milho e dar o próprio milho para o gado, entendeu? Então, a gente que a Rusiense, ela acaba, eu não tenho esse número exato, mas ela não tem dúvida que ela diminui um pouco a produção do milho, principalmente na nossa região, que o capim desenvolve muito. Então, o modelo que a gente achou, o modelo que deu muito certo, foi soja com Rusiense. E também tem amigos, parceiros, colegas que estão fazendo soja com mombaça. Mombaça, o que ele faz? Ele corta a mombaça para silagem, tá? Ele faz silagem de mombaça e põe no confinamento. Então, é uma integração também na lavoura-pecuária. Mas o mombaça, na hora da soja, vai ser duro de matar, vai ter toceira. Dá para aprender a fazer, já estão fazendo faz 2, 3 anos. Inclusive na cidade de Rio Crespo, também é vizinho dessa fazenda aí que você mostrou. É uma experiência que ele já está indo para o 3º ano, está indo muito bem, entendeu? E eu não tenho dúvida que dá também, entendeu? O sistema dele. Então, existe outro sistema que eu já fiz, foi legal também, colher silagem de milho com capim, entendeu? Foi legal, não foi ruim, tá? Então, a gente plantou milho, cortou silagem para ter até um repasse de boi e para a gente ter a palhada boa para a agricultura. Só que aí a gente só tem um problema, não são todas as máquinas de silagem que cortam milho com capim. Então, você tem que escolher uma determinada marca de máquina que ela consegue colher bem, entendeu? O milho com capim. Mas é uma coisa interessante, porque quando você faz uma silagem, praticamente você está exportando tudo, quanto tipo de nutriente da terra de cima, você está tirando um pé inteiro de milho, não só uma espiga. E quando você tem o capim junto, logo ele já brota, faz uma palhada, dá até para dar um repasse de gado, entendeu? E você diminui um pouco essa exportação aí de potássio, desse tipo dos micronutrientes que está na planta inteira. Então, mas o modelo mesmo que a gente mais tem feito hoje
soja, rosiense, bastante boi, muito boi, porque eu faço toda a adaptação do gado na rosiense. Então, por mais que você fale, você vai matar o capim, não sei o que lá, eu vou usar ela ao extremo, daí tiro, sei lá, 10 cabeças, 20 cabeças por hectare, usa ao extremo, mas no olho mesmo, não tem esses números técnicos, coloco esse gado na rosiense. Agora nós já estamos no começo de setembro, começa a dar as primeiras chuvas, dá um tempo dela dar uma brotada e de fazer uma palhada para a lavoura. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, professor? Eu não sei se você tem alguma ressalta, entendeu? Essa é a nossa experiência. É interessante essa experiência do Daniel, né, que a gente costuma falar o seguinte, né, o pessoal vê as cachaças que a gente toma, né, mas os tombos que a gente leva, o pessoal não vê, não. Né? E tem tombo. A gente está... Temas que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, passou por muitas dificuldades, né, adaptando cada situação a cada realidade, né, para ter ideia, a minha geração, né, o começo da minha geração, no início da década de 80, 90, quando a gente estava iniciando o plantio direto, né, a dificuldade que a gente tinha era como é que eu ia fazer palhada na região norte, como é que eu ia fazer palhada na região de alta precipitação e uma temperatura elevada. Eu plantava milheto, a folha do milheto já caía evaporando no chão, né? A gente tentou pé de galinha, tentou milho, tentou várias opções, e a gente tinha essa dificuldade muito grande. E aí veio essa oportunidade que já tinha alguns produtores que usavam. O meu primeiro contato com a rosiense, para você ter uma ideia, foi com um produtor de melancia. Ele plantava melancia em areia quartzosa. Uma areia muito... era solo com teores de matéria orgânica menos de meio na condição natural desse solo. E ele teve muito problema com a melancia dele, porque a temperatura elevada, ele cozinhava a casca da melancia. E ele tentava várias coisas para proteger essa melancia do solo, né? Aquela temperatura elevada ali, contato, e usava papelão, outras coisas, e não conseguia. Ele descobriu a rosiense e começou a fazer rosiense. Ele plantava rosiense, secava rosiense e plantava a melancia. Esse produtor chegou a mecanizar, ele tinha uma área grande, ligada, principalmente para essa região aqui, com produção de melancia em areia quartzosa e com rosiense. A rosiense entrou nesse sistema com componente inicialmente de matéria orgânica, de palhada para ele, e na gente aqui ela foi a revolução, uma coisa que já é uma ferramenta que já era usada, né? Antes a gente nunca tinha percebido muito isso, e a gente conseguiu ver ela, né? Primeiro a rosiense, obviamente a gente tem várias outras forrageiras que entram com componente de produção de palhada dentro desse sistema, né? E produção de forrageira também dentro desse sistema. Mas a rosiense, essa revolução que ela proporcionou, ela botou de novo, né, viáveis, né, vários pivôs da região central do Brasil. A gente tinha regiões ali que o pivô central estava praticamente sendo abandonado, as condições de sanidade de solo desses pivôs eram muito baixas, né? As produtividades, que basicamente era feijão, e feijão, né? De vez em quando plantava um milho para semente, alguma coisa assim, né? Mas assim, começou a ter problemas muito sérios, né? E essa pegada de forrageira, ela conseguiu promover isso aí. E hoje, né, essa forrageira é um componente muito importante, tem muita gente usando essas áreas de pivôs, inclusive para animais também, né? Entrando com o sistema de lavoura pecuária, né? Então, assim, a gente veio aprendendo com isso aí. E as forrageiras foram... assim, o pecuarista trabalhava com forrageira, né? A gente não trabalhava, né? A agricultura não trabalhava com forrageira, e a gente teve que aprender. E o pecuarista teve que reaprender a trabalhar com forrageira. Ele começou a trabalhar com forrageira de altíssima qualidade, né? O exemplo do estado de Rondônia é clássico, né? A gente tinha uma pecuária, né, com um rebanho já estagnado, né? E esse rebanho, depois desse sistema, a gente entrou com, para você ter ideia, menos de 10% da nossa área agricultada, né, ou antropizada, entrou com lavoura. E a gente conseguiu aumentar em mais de 30% o rebanho do estado. Professor, né? uma outra ressalva que eu faço sempre também, que no caso essa integração a lavoura trouxe para a pecuária, tipo assim, na lavoura a gente não admite eu ter uma lavoura mal plantada, a gente não admite eu ter lá um buraco, uma coisa mal feita, e de repente na pecuária você vai ver lá, a gente tinha um pasto lá, 10 hectares, vai ver, tinha pasto mesmo em 5.
entendeu? Então é o que eu falo, a gente tem que fazer uma lavoura de capim. A gente tem que fazer. Por que tudo que eu faço para a soja eu não faço para o capim? Vamos corrigir o solo, vamos produzir mais, vamos fazer calcário, vamos tornar ela mecanizável, vamos produzir capim, vamos aumentar o X tonelada, multiplicar por 2, 3. Isso, no caso, nem só fazendo estou falando agora dos pastos permanentes mesmo, entendeu? A gente consegue agregar valor onde a gente não consegue fazer lavoura. Vamos fazer um capim como se estivesse fazendo lavoura. Vamos fazer um capim de qualidade. Isso também faz parte do Andressa, do 2 mais 2 é 5, 6. A gente conseguiu, a gente ainda não estamos fazendo, um processo longo. No nosso caso, a fazenda ela tem um tamanho bom, entendeu? Então, o que acontece? A gente está agregando um máximo de valor na pecuária que veio da agricultura. Eu quero fazer uma lavoura de capim, um pasto muito bem feito, um pasto corrigido solo, com saturação de base corrigido, se for o caso adubado, se for o caso nitrogenado, entendeu? Para a gente ter o máximo de... Hoje a gente tem um desafio, a gente tem que produzir mais na mesma área, a gente não pode desmatar, a gente tem que produzir, a gente é o celeiro do mundo, entendeu? A gente tem que agregar valor na nossa produção dentro daquilo que a gente já tem. Entendeu? E como fazer isso? É essa integração. É isso. Daniel, acho que é perfeito isso que vocês estão trazendo para nós, é a realidade, né? Então, eu acho que sumarizando o que vocês disseram, para o produtor que quer começar, eu acho que ele tem que ver o que está sendo feito na região dele e adaptar para a realidade dele. Vou fazer um ressalvo. Não é que quer começar, ele precisa começar ontem. Ele vai ver que tem que começar, mas ainda não teve aquele estalo, né? Entendeu? Ele vai ver que a fazenda dele daqui 2, 3 anos, 4 anos, ele vai falar, rapaz, eu estou perdendo tempo. O medo de investir, eu tenho medo, eu costumo dizer que isso trouxe desafio. Ele vai ver que ele, podia estar produzindo muito mais há muito tempo. E sempre falo, gente, a gente tem que fazer uma lavoura de capim. Por que eu faço isso no milho? Por que eu faço isso no sorgo? Por que eu faço isso na soja, no feijão? Mas não vou fazer no capim. O capim, eu trabalho com o capim daquele jeito de... tá lá, larga lá. De vez em quando eu passo um inseticida para cigarrinho e acabou. Mal é mal o que eu faço. Entendeu? Não, vamos tratar o capim como uma lavoura. Entendeu? Então, essa integração nos ensinou isso. A tratar a pastagem da fazenda como uma lavoura, do mesmo jeito que eu trato um grão. Isso aí é para ontem, tá? Para ontem, moçada. Vamos acordar. Perfeito. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês, porque cada palavra de vocês a gente aprende um pouquinho mais, mas a gente vai ter que fechar aqui o nosso painel. E eu queria que vocês colocassem as considerações finais de vocês aí para a gente fazer o fechamento. Eu agradeço muito essa oportunidade de trazer vocês e da gente ter essa conversa. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a SOESP, para a rede LPF e para todos os produtores que estão ouvindo aqui a gente. Obrigada. Fica com vocês aí as considerações finais. Eu posso... minha consideração quase que acabei falando agora, né? Realmente aproveitar o que a agricultura tem para somar na pecuária para ontem. Eu sempre brinco com meu pai, eu falo que a agricultura está bem na frente da pecuária, na parte tecnológica, na parte dos desafios. E daí ele até fala, por um lado é bom, porque se você fala que a agricultura está com 80%, a pecuária está com 20%, a gente tem pelo menos 60% para correr atrás aí e crescer, realmente tem. Entendeu? Eu não sei se é esses os números, parâmetros, mas realmente trazer o que um e o outro tem de bom é muito importante. Vocês vão ver que a sua propriedade vai produzir muito mais. Aproveitar o momento de seca, você vai poder trabalhar com uma lotação muito maior de gado na nossa região. É muito dirigido. 6 meses chove muito, 6 meses seco. Então, você vai poder ter, a gente chama as águas e as secas, né? O gado que você tem nas águas, você pode pôr bastante gado ali na seca. Na seca, eu vou para Rosiense,
e depois a Rosense, mas você põe muito, eu vou para um confinamento, porque eu estou fazendo grão também dentro da fazenda. E fora também nessas áreas que não dá para ser agricultáveis, porque às vezes a área não é plana, tal, é meio quebrado, fazer realmente um trabalho que você faz na agricultura, uma análise de solo, correção de saturação de base, botar um calcário, botar mais para frente, mais tecnicamente, se for o caso, até fazer uma adubação. Mas realmente tratar como uma lavoura o capim. Essa é a recomendação que eu acho, o que a gente fez agregou muito, o que a gente pode falar. E também, se alguém quiser conhecer aqui, estamos aqui no sul de Rondônia, divisa com Mato Grosso, só chegar na Embrapa aqui com o professor Vicente, ele bota em contato com a gente, todo mundo está convidado aí para ver um pouco do trabalho, nossos erros, nossos acertos, temos as dificuldades, eu até brinco, né? Tudo que eu fiz no meu primeiro ano, eu acho que não serve para nada. Agora que já temos 10 anos, a gente já pode... Eu sempre falo, como eu fui iludido, como que eu fui cair na história de vendedor, na história de não sei o quê, entendeu? A gente aprende realmente na prática, realmente... Ou, como dizia o comandante Rolinho da Até, copia aquilo que está dando certo, vai lá, chega lá, bate no cara. Eu também tenho uma outra frase que eu falo, daí no caso da soja. Você não tem um talhão campeão dentro da fazenda? Copia aquele que está dando certo. Vai lá naquele seu talhão e vê lá. Pô, se eu estou fazendo aqui, eu estou estourando de produzir, por que eu não posso fazer nesse outro? O que eu estou fazendo de bom aqui que eu não posso fazer de bom aqui? É mais ou menos isso. Tá bom? Obrigado. Se precisar, estamos à disposição. Fazer as minhas considerações, mais uma vez agradeço a oportunidade, né? É interessante, aí, igual foi colocado falando isso, a gente podia estar falando aqui muito tempo, vários exemplos, a gente tem vários modelos, né? Isso aí que acabaram dando certo, né? Algumas estruturas pensadas de pesquisa em cima disso aí, mas o interessante é isso aí, é um sistema que dá certo, né? E se dá certo ele pega, ele anda sozinho, né? A gente dá um start e o negócio começa a andar, e se você não ficar esperto, né, o agricultor ultrapassa, atropela a gente com uma facilidade muito grande, né? Em função dessa criatividade, da necessidade de adaptação do sistema a cada condição, né? É um sistema extremamente dinâmico, né? O Daniel falou assim, eu gostaria de esquecer que é primeiro ano. Não, aquele primeiro ano foi importante, que é aquilo ali que você errou, você não erra de novo, né? E aqueles que estão pensando em entrar dentro do sistema, aqueles que estão sendo empurrados para dentro do sistema, procura ver quem está dando certo, procura entender um pouco o sistema dele e trazer para a sua realidade, né? Cada realidade é diferente, né? Nós temos exemplos, o Mato Grosso do Sul mesmo, eles muitas vezes não fazem integração lavoura-pecuária, né? Mas assim, ele é obrigado a plantar o capim, e o capim aumentou a produtividade dele do milho, aumentou a produtividade dele da soja, diminuiu o risco climático que o Mato Grosso do Sul tinha, com componente forrageiro dentro do sistema. Então, a gente tem que estar adaptando. Você tem produtores ali que, igual a gente fala, né, das cachaças e dos tomos, né, não é tão fácil, muitas vezes, eu estar fazendo um trato cultural em cima do capim, né, para diminuir o seu crescimento, como o Daniel colocou aqui. Então, a gente tem que estar adaptando aquilo ali àquelas condições, né? Então, é um sistema que a gente está aprendendo sempre, né? E a gente deve procurar aprender com o que está dando certo. A gente vai para a escola exatamente para usar a experiência que os outros estão passando para a gente, né? E esse sistema, como é um sistema relativamente novo, o seu uso, né, não é um sistema tão novo, mas assim, o uso dele na escala que está sendo colocado, na responsabilidade que ele está sendo dada a esse sistema, então a gente deve procurar buscar os bons exemplos, né? Você aqui teve a felicidade de estar trazendo aqui um bom exemplo disso aí, né? É um sistema que a gente está aprendendo, né? E é dinâmico e interessante. A gente está aprendendo e o sistema vai crescendo, vai se tornando mais produtivo, né? A gente coloca a responsabilidade social disso aí na nossa geração muito grande pelo seguinte, né? Tem muita gente no mundo que vai depender daquilo que a gente produz aqui no Brasil, que a gente produz aqui na nossa região, né? Então a gente está produzindo mais em menos espaço, né? A gente, obviamente, o mundo tem outras grandes fronteiras agrícolas, mas essa nossa aqui, a gente ainda encontra condições sociais, políticas para seu desenvolvimento. E a gente tem que estar usando isso aí com muita responsabilidade. Esse sistema vem
dentro desse sistema, a quantidade de grãos produzidos, aumentar a quantidade e a qualidade da proteína produzida. A gente falou aqui hoje, fala muito boi. A gente tem várias proteínas animais que esse sistema acaba sendo favorecido, né? Tanto pela produção do grão, tanto pela produção de forrageiro. Né? Lembrar isso aí, mostrar para esses produtores que a responsabilidade deles não é só dentro da sua propriedade, está também fora disso aí. A responsabilidade do agricultor brasileiro é muito grande. Né? Tem muita gente no mundo, depende daquilo que a gente produz, depende da quantidade daquilo que a gente produz, depende da qualidade daquilo que a gente produz. Eu tenho certeza que o agricultor brasileiro é muito responsável. Esse sistema veio adicionar, né? Veio contribuir, né, para a sustentabilidade do sistema. Eu uso muito esse exemplo. Dificilmente você encontra uma outra nação no mundo que a gente, dificilmente não, nós não temos nenhuma outra nação no mundo que produz na escala que a gente produz e com a sustentabilidade que a gente produz dentro do sistema. Né? Igual eu usei esse exemplo aqui, nós estamos entregando para as gerações futuras uma condição de produção muito superior à que nós recebemos. Né? E, muitas vezes, o que não só aquilo que os nossos pais proporcionaram, mas aquilo que a natureza nos forneceu. Nós estamos colocando esses solos muito mais produtivos do que a gente recebeu. Isso é sustentabilidade. Isso é a contribuição que a gente está tendo. Quando a gente fala social, você vai ver aonde que a agricultura está indo, como é que está crescendo economicamente essas regiões, como é que está crescendo essa sociedade, né? E essa questão ambiental, que não precisa falar mais nada. Né? Agradecer essa oportunidade e essa é a contribuição que eu tinha para dar. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Espero encontrar vocês em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Olá.